Eu digo para vocês, e agora, assim, voltando um pouco para o jargão da economia, e me permitam, porque a economia, gente, é uma lente, ela é uma lente, né? Como, enfim, a ironia também é uma lente, as pessoas às vezes olham o mundo ironicamente, ou olham o mundo apaixonadamente, ou olham o mundo depressivamente. A economia é uma lente, é articular alguns instrumentais que permitem compreender a realidade. Usando instrumentais de economia para entender uma realidade de mercados não virtuosos, de mercados não completos, eu diria para vocês que essa relação não funciona para a maioria das coisas em economia, e eu não estou falando só de economia do audiovisual ou economia da cultura, e, sobretudo, para os mercados de bens culturais, essa relação não se atinge essa relação. Essa relação que seria o máximo de bem-estar, o ótimo em termos de bem-estar em economia, que é aquela situação em que todos os agentes que querem consumir têm o seu bem para consumir, tem renda para fazer isso, tem capital humano para poder consumir esses bens culturais, e a oferta ela tem um trânsito livre em termos de cadeia produtiva. Isso não acontece, sobretudo, porque existem muitas falhas de mercado. E isso a teoria econômica admite, que, olha, esse mercado ele não funciona na presença de falhas de mercado. Pode passar, por favor? Se ninguém foi embora nesse gráfico, já é um bom sinal que as coisas estão... Bem, o que... Pode passar para o outro slide, o que vem depois desse, por favor, isso, aí depois a gente volta lá. Acho que é melhor inverter aí. Quais são essas falhas de mercado? Tradicionalmente, a primeira delas é a existência de bens públicos. Ora, se alguns bens são bens públicos, qual é o interesse do ofertante em ofertar esse bem, já que não vai ter direitos de propriedade estabelecidos? E aqui entra uma questão importantíssima, que a Daniela vai tocar muito melhor do que eu nem vou chegar até isso, a questão dessa transição tecnológica que mexe com os direitos de propriedade, que mexe profundamente com os direitos de propriedade, e, no limite, isso é uma sinalização para quem está produzindo que, olha, esse tipo de coisa eu não vou produzir, porque eu não vou ter direitos de propriedade sobre ele. Note-se, eu não estou aqui dizendo que nós devemos respeitar, manter todo tipo de direito de propriedade para contemplar o que o mercado quer oferecer ou para dar sinalizações para o mercado oferecer. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, como sociedade, a gente tem que amadurecer a ideia de que, quanto menos direitos de propriedade estiverem associados a determinados bens culturais, quanto mais eles assumirem a condição de bem público, menos o mercado vai ter interesse em ofertá-los. E aí a sociedade tem que assumir a ideia de financiar a oferta desses bens, para que se mantenha um nível de bens oferecidos, que a sociedade deseja, ou criar mecanismos de incentivo ao mercado para isso. Então, é uma questão importante. Isso é uma falha que impede aquela relação oferta e demanda ali de acontecer, né? Ou seja, se diminui o incentivo à oferta pela transformação dos direitos de propriedade, a gente tem que cuidar disso para que o mercado se constitua, não é? Então, isso é uma questão importante. A outra questão tradicional das cadeias produtivas da cultura e do audiovisual, especificamente, são mercados incompletos. Eu tenho uma cadeia produtiva que ela vai lá da filmagem, da produção, da concepção de um filme, e atravessa diversos elos, diversos momentos, até que se chegue na oferta, no consumo final. Do momento que alguém escreve um roteiro até o momento do filme ser consumido, tem uma trajetória muito grande, né? E nessa trajetória tem estrangulamentos, tem falhas no mercado, esse mercado é incompleto, eu tenho problemas, você conhece melhor que eu, na distribuição, na exibição, eu tenho uma série de gargalos que precisam ser enfrentados para que o mercado aconteça, para que exista o mercado. Tem que ser enfrentados esses gargalos. E como é que se enfrenta esses gargalos? Ora, muito com regulação pública. E a gente, daqui a pouco, eu vou chegar nessa parte da regulação pública, né? Um outro problema são as economias de escala. É um grande problema na competição, né? Ou seja, muitos realizadores de bens culturais no campo do audiovisual têm um enorme poder de mercado. Um enorme poder de mercado. E aí, quando
se leva para o mercado uma competição entre agentes que são muito desiguais, quer dizer, um grande poder de mercado com a pequena produção, a competição ela é absolutamente desigual. E aí o que ocorre? Eu não tenho lá, a minha oferta não encontra a minha demanda. Ora, se eu demando um determinado tipo de filme, em que quem produz são os fraquinhos lá da competição, ora, eu vou ter muito menos do que eu desejo. Então não completa, não se fecha a relação, aquele ponto de ouro do bem-estar. Porque eu vou ter ofertantes que não conseguem colocar o seu produto no mercado, vou ter demandantes que não conseguem consumir o produto que desejam, pensando no audiovisual. Então eu tenho um grave problema de mercado. A equação não fecha, a oferta não encontra a demanda. Um outro exemplo, externalidades. Isso é uma grande disputa entre os economistas e administradores, porque externalidade para a economia é uma coisa, para a administração é outra coisa diferente. Para a economia é o seguinte, são os efeitos não esperados, muito resumidamente, né? São os efeitos não esperados de uma ação econômica. Por exemplo, se eu faço um filme que é filmado numa cidade específica e isso faz com que aumente o turismo naquela região, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, que alguém vai ver o filme, eu quero conhecer aquela cidade que estava lá no filme. É uma externalidade. Mas, por mais que isso seja uma moeda de troca para conseguir um incentivozinho lá da prefeitura local, isso não é uma coisa que seja fornecida pelo mercado. O mercado não vai filmar numa cidade específica porque ali é um patrimônio histórico mundial. Vai filmar porque, eventualmente, identifica a demanda ali ou recebeu um benefício para fazer aquele filme ali. Então, isso é uma questão também que fica em aberto. O mercado não atende. Por fim, formas de monopólio, né, que existem em alguns setores específicos da cadeia produtiva do cinema. E são os monopólios tradicionais na exibição, na distribuição, enfim. É exatamente isso. No limite, gente, a economia olha para o mercado e o mercado virtuoso, o mercado efetivo da economia, é aquele que todos os agentes competem em igualdade ou tendendo a essa igualdade de competição. Quando eu tenho uma disparidade muito grande de forças nessa competição, naturalmente eu tenho um mercado com falhas, eu tenho um mercado viciado, que não se completa. Não é? Então, o grande desafio, quando a economia olha para um mercado específico, é entender a trajetória dessas falhas. Entretanto, quando a economia olha para o mercado de cinema, por exemplo, o ambiente, além dessas falhas de mercado, é de uma ampla transformação. Pode voltar para aquele slide que tem a cadeia produtiva. Isso aqui, gente, primeira vez que eu resolvi olhar uma cadeia produtiva de cinema, eu pedi para uma bolsista lá na faculdade, consegue para mim uma cadeia produtiva de cinema, por favor? Ela veio, consegui uma cadeia produtiva maravilhosa, olha aqui, tudo expresso, vai poder, né, que ótimo. Tem todas as etapas ali, dá para compreender exatamente quais os gargalos, como é que funciona o ambiente institucional, qual é o fluxo físico, qual é o fluxo de informações, fluxo financeiro. E aí a gente se deparou a estudar essa cadeia, entender, bom, onde estão os gargalos, né? Quais são os elementos que estão presentes no Brasil na transição entre produção, comercialização, distribuição e exibição. Só que, gente, a gente começou a olhar aquilo e eu me senti tão anacrônico produzindo um texto sobre algo que, hoje em dia, além de ter problemas graves de gargalos, soma-se a isso uma ampla transformação dos meios de produção e dos meios de exibição. Quer dizer, a cadeia produtiva que a economia trabalha, do audiovisual, ela tem lá, olha lá no campo da produção, documentários, vídeos, comerciais, longas, médias, curtas, animação, finalização, enfim. Só que no campo da produção, gente, será que se alguém faz um vídeo... Esses dias eu fui convidado para um festival que era vídeos feitos em celular, né? Filmes feitos em celular. Quer dizer, e aí, como é que isso entra? Né? Como é que isso se estabelece aí? No campo da exibição também, onde é que estão os cineclubes lá? Né? Então, é fundamental que a gente compreenda esse circuito tradicional. E aí, né, eu trouxe aqui a questão, mas eu já vou dizer o que eu usei como solução ao estudar isso. Entendeu o seguinte, olha, tem um circuito tradicional, circuitão na indústria. Então,
A gente tem que, da melhor maneira possível, entender políticas públicas para isso e entender onde estão as principais questões ao longo dessa cadeia formal. Paralelamente a isso, entender que existe uma cadeia paralela em que eu tenho uma multiplicidade enorme de mídias em transformação, em que eu tenho questões muito relevantes do ponto de vista dos meios de produção e de exibição também, né? Então, tradicionalmente, o que a gente tem feito no campo da economia da cultura, economia do audiovisual? Entender esse circuito tradicional, buscar os gargalos aí e tentar produzir alguma coisa, porque isso é útil. Na verdade, se você ficar assim, não, eu não posso estudar mercado de cinema no Brasil porque eu tenho muita pirataria e tenho uma multiplicidade de meios em transformação. Vai fazer o quê? Vai esperar 10 anos para estudar isso? Porque entender, só é possível uma política pública eficiente com um mínimo de compreensão da realidade específica daquele mercado ou daquele segmento, daquele setor. Então, a solução que a gente tem encontrado é essa. Estudar, numa perspectiva mais formal, a questão da cadeia produtiva, tal qual ela é tradicionalmente estabelecida, que eu chamei de cadeia produtiva pré-histórica, né? E, na medida do possível, incorporar a isso essa necessidade, essa tentativa de compreender como essas novas formas de produção de conteúdo, de exibição e de emprego no setor e de geração de rendas se insere no campo dessa cadeia formal. E eu acho que essa é a grande chave para a gente compreender um pouquinho o mercado. Então, gente, a economia da cultura, ela tem instrumentos vindo da economia para compreender esse mercado. E esses instrumentos eles são absolutamente úteis, sobretudo para a definição de políticas públicas. Eu fico pensando que é muito difícil, eu já tive algumas experiências de estar pensando política pública, e é muito difícil tentar propor coisas para um setor que você desconhece a realidade dele, não é? E aí acontece, pode passar, por gentileza, lá para o... Pode ser aí. E aí a gente entra numa questão que o poder público aqui quando eu me refiro leia-se, o que a sociedade define como importante para ser apoiado pelo Estado. Fundamentalmente é isso. Acaba usando instrumentos que são soltos, que são desconectados e que perdem uma enorme sinergia de efetiva transformação da realidade do mercado de cinema. E isso para qualquer outra área cultural. Vamos falar aqui de cinema, que eu acho que é o ponto aqui, né? Você tem fundos, tem leis de incentivo, tem subsídios diretos, mas qual é o objetivo disso? Social. Será que é a produção de bens ou é a estruturação dos mercados? Porque eu digo para vocês, para mim, o que a cultura no Brasil precisa é um choque de capitalismo. E o que é o choque de capitalismo? O choque do bom capitalismo. Porque qual é o péssimo capitalismo? O péssimo capitalismo é aquele cara que tem poder de mercado produz com dinheiro público. Isso é o péssimo capitalismo. Isso é horrível. E acho que todos sabem que esse é um pouco o ambiente que a gente vive.